Olá, muito boa noite para você ligado aqui na Record News. Agora são 6 horas, nós temos aí imagens ao vivo da Avenida Reta da Penha, ali no cruzamento com a Rio Branco. E o Link Espírito Santo desta terça-feira, 5 de setembro, está começando. A insônia é uma doença que afeta entre 10% a 25% da população adulta, de acordo com a Anvisa. A dificuldade para dormir e manter o sono durante a noite traz sérias consequências para a saúde. A última descoberta, feita pela Escola de Medicina da Universidade de Boston, mostra que quem tem insônia tem mais chances de desenvolver o Alzheimer. A insônia é o assunto do Link de hoje e aqui no estúdio eu converso com a médica Jéssica Polese. Mas antes, veja os outros destaques desta terça-feira. Cresce o número de denúncias de crimes contra a honra, cometidos por meio de aplicativos e redes sociais. Crescimento da intenção de consumo dos capixabas injeta ânimo no comércio. E em Cachoeiro de Itapemirim, projeto quer ampliar casa de apoio a pacientes com câncer. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje no Link a gente fala sobre insônia e esse também é o assunto da nossa enquete desta terça-feira. E a gente pergunta, você tem dormido bem? Sim ou não? Emanuela Teixeira, repórter do nosso portal RC, ensina pra gente como é que você participa. Oi, Manu, uma ótima noite pra você. Ótima noite, Adriana. E você que nos assiste pode participar votando na nossa enquete. É só acessar lá o portal rcim.com.br/enquete, dá lá o seu voto, sim ou não. E também participa através das nossas redes sociais usando a hashtag LinkES. Tá certo. E lembrando que no segundo bloco a gente conversa com a doutora Jéssica, ela é especialista em distúrbios do sono. E se você tem alguma dúvida, manda pra gente que a Manu faz a sua pergunta. Isso, não é isso, Manu? Tá certo. Daqui a pouco a gente volta. Agora a gente vai às notícias do dia. De janeiro a agosto deste ano, a Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos registrou mais de 1.000 denúncias de crimes virtuais. Casos de calúnia, difamação e injúria lideram o ranking. Veja na reportagem de Vitor Zucolotti. A foto do motorista de Uber, Jonathan Cunha, de 27 anos, junto com a placa do veículo que utiliza, estão sendo compartilhadas via WhatsApp. Junto, um áudio de uma mulher que se identifica como mãe de uma passageira o acusando, injustamente, segundo o motorista, de estuprar sua filha durante uma corrida. Olhou para ela e falou assim, você é muito bonita. Começou a elogiar muito ela, e ela foi ficando incomodada com aqueles elogios. Ele começou a se tocar nas partes íntimas. Quando ela chegou em casa, quando ela me contava, ela chorava. Eu tinha certeza que ele ia abusar de mim. O motorista ficou sabendo da acusação através de uma amiga que recebeu as mensagens. Tomei um susto, né? E também fui lutando para divulgar uns áudios meus desmentindo para as pessoas ficarem sabendo que a pessoa da foto já estava sabendo do caso e que não estava envolvido. Desempregado, há 3 meses ele começou a trabalhar como motorista de Uber. Depois das mensagens de acusação se espalharem, o motorista sentiu queda no número de viagens pedidas pelo aplicativo, além de cancelamentos das corridas quando o identificavam. Esses cancelamentos aumentaram e aconteceu uma história também de que uma menina cancelou no ato assim que eu cheguei e depois eu percebi que ela só iria pegar um outro Uber, porque ela percebeu que era eu o cara da foto dos grupos. O motorista já fez a denúncia sobre o caso na Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos e anexou várias provas ao boletim de ocorrência, incluindo uma postagem no Facebook de um parente da vítima do estupro, afirmando que a foto do motorista nas mensagens é falsa. De acordo com a delegada da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, Cláudia Dematê, os crimes virtuais possuem consequências que podem inclusive pôr em risco a vida dos envolvidos. Nós temos casos no Brasil inteiro que pessoas inocentes foi imputada a pessoas inocentes uma prática criminosa, essas pessoas eram inocentes e com isso, com esse compartilhamento dessas falsas informações, desses falsos boatos, uma pessoa inocente teve sua vida, além da sua imagem, injustamente
exposta, além disso, correr o risco de vida, de ter pessoas populares tentar agredir, fazer algum tipo de linchamento, o que é muito errado. Quem cria o boato ou simplesmente compartilha a falsa informação com apenas um toque no celular está cometendo um crime. De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, de janeiro a agosto deste ano, na Grande Vitória, região metropolitana do Espírito Santo, mais de 1.400 denúncias de crimes virtuais já foram feitas. Dentre os delitos mais cometidos, o crime contra a honra lidera o ranking. E as consequências são prisão e ainda podem ser adicionadas multas à pena do acusado. O próprio Código Penal, ele fala que quando você pratica um crime contra a honra, como por exemplo no caso desse, um crime de calúnia, por um meio que facilite a divulgação, a propalação desse crime, né, da calúnia, você vai ter a pena agravada além disso em 1/3. E do meio cibernético é assim que funciona. E além disso, a pessoa também pode responder na esfera civil, uma vez que ela está maculando, causando danos à imagem de alguém. A delegada Cláudia Dematê deixa o recado e alerta para a importância de denunciar. Nós orientamos que quem for vítima desse tipo de crime contra a honra praticado no meio cibernético, que não subnotifique, que procure a delegacia, que faça o registro da ocorrência, pois assim como no mundo real os crimes deixam vestígio, no mundo virtual da mesma maneira. Às vezes as investigações são mais complexas, mais demoradas, mas elas são possíveis. Fica-se um rastro digital e é muito importante que a vítima procure a delegacia para que essas pessoas que estão fazendo mau uso da internet sejam devidamente punidas e responsabilizadas. Tá aí o recado da delegada. Bom, o capixaba está indo mais às compras, pelo menos é o que mostra uma pesquisa aí da FEComércio. A intenção de consumo teve alta de mais de 4%. E com o dinheiro voltando a circular no mercado, vários setores estão retomando as contratações. Depois de 5 quedas seguidas, a intenção de consumo das famílias de Vitória reagiu. No último mês de agosto, houve um crescimento de 4,3% em comparação ao mês de julho. O dado é da pesquisa de intenção de consumo das famílias, divulgado pela Federação do Comércio do Espírito Santo. Neste supermercado, as opiniões de quem compra são distintas. A percepção que a gente tem no supermercado é que não mudou nada, continuam os preços muito altos, né? E eu acho que isso afasta realmente o consumidor. A alimentação é o que a gente está preservando, infelizmente, na crise. Abre mão de outras coisas, jantar fora, então diminuiu as visitas aos restaurantes, mas o supermercado está se mantendo. De acordo com este economista, um dos fatores que possibilitou o crescimento está sendo a facilidade de crédito. Algumas famílias, principalmente aquelas que têm uma renda um pouco mais elevada, acima de 10 salários mínimos, elas se sentem numa condição de ter um acesso mais facilitado ao crédito nesse momento. Para o comércio, o crescimento é visto com otimismo. De acordo com o diretor da FEComércio, alguns setores viram seus números crescerem no último mês. A parte da linha branca, móveis e eletro e eletrônicos, né? São linhas de produto que são demandadas por prestações muito longas e de valor mais alto. A inadimplência continua alta, mas já começa também a se reverter e os consumidores estão com um pouquinho mais de disposição também de consumir esses produtos. O caso também que alimenta muito a expectativa do empresário é que começou a ter crescimento em informática e imóvel de escritório. Isso significa que as empresas já começam a se reestruturarem novamente para entrar numa linha de crescimento futuro, acreditando que isso acontece. Ou seja, tirar a ideia do pessimismo para um ambiente mais positivo. A pesquisa de intenção de consumo das famílias analisa 7 componentes. Nesta última, 5 tiveram avaliação positiva. Os 2 negativos estão ligados aos índices de emprego atual e perspectivas profissionais, que impactam diretamente na hora da população ir às compras. Enquanto o desemprego continuar elevado, que a gente teve dados também do IBGE recentemente, que teve uma queda de 13,7 para 12,8, mas são 13 milhões de pessoas que estão desempregadas. Aqui no Espírito Santo dá em torno de 282 mil pessoas desempregadas. Ainda está num patamar muito elevado. Então a gente precisa que o desemprego ele continue caindo, né, para que a gente possa
a ter mais impactos positivos e aí sim vai mudar as expectativas das famílias e fazer com que elas vão consumir um pouquinho mais. De acordo com a FEComércio, entre 500 a 600 estabelecimentos comerciais devem abrir as portas no estado, o que vai gerar novas oportunidades de empregos, além das vagas que já estão surgindo. Hoje, aquelas empresas que cuidam de atender produtos que têm conexão do verão são as que mais estão empregando, né? São as de vestuários, aquelas de cuidado pessoais, cosméticos, serviço, alimentos, isso tudo a indústria está empregando agora. Logo depois, em novembro, começam a existir os empregos no comércio mesmo, aqueles que são os tradicionais temporários do fim de ano. Se a gente continuar com esse cenário de positividade, não tivermos nenhum atropelo nesse caminho, nós entraremos no ano que vem num ambiente mais positivo. E isso faz com que a gente também retenha um pouco mais os empregos temporários. É o que nós não conseguimos fazer o ano passado. O link vai para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com a médica Jéssica Polese, especialista em medicina do sono. Agora são 6 horas e 10 minutos, nós temos aí imagens ao vivo da Avenida Dante Michelini, ali em frente ao Clube dos Oficiais na Praia de Camburi. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o link ao vivo para todo o estado. Vamos agora para a primeira parcial da nossa enquete. Hoje a gente pergunta, você tem dormido bem, sim ou não? Manu, como é que estão nossos números até agora? A maioria diz que não. 60% diz que não tem dormido bem, Adriana. Bom, e se você não tem dormido bem, você vai saber agora quais são as consequências disso, viu? Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, descobriram que quem tem insônia pode aumentar aí os riscos de desenvolver o Alzheimer. Sobre os problemas relacionados à insônia, eu converso agora com Jéssica Polese, médica especialista aí em medicina do sono. Doutora Jéssica, muito boa noite. Boa noite. Muito bem-vinda ao link. Obrigada. O que a senhora acha aí dessa pesquisa, né? Que quem dorme menos pode ter insônia. Existem outras doenças que também estão relacionadas à insônia? Sim, existem doenças que podem causar a insônia e que, ao mesmo tempo, são pioradas ou têm consequências, né? O número é mais ou menos isso mesmo, né? As pessoas, numa maioria, elas têm alguma queixa de sono ao longo da vida, seja lá o sono insuficiente ou seja lá de qualidade ruim, mas os números são elevados e na modernidade, nos tempos atuais, a gente tem esses números muito aumentados, assim como a ansiedade. A insônia é um carro-chefe aí das doenças hoje em dia. Com tudo que a gente está vivendo, crise política, crise financeira, a gente pode dizer que hoje a insônia é um problema de saúde pública? Sim, o número é elevado. Hoje a gente tem dados muito bem definidos em relação às consequências desse dormir pouco ou dormir mal na vida do indivíduo. Por definição, a insônia seria uma dificuldade de você conseguir iniciar ou manter o sono durante a noite, né? Então, o tempo reduzido de sono, hoje já tem trabalhos muito bem feitos mostrando que eles têm essas pessoas têm maior probabilidade de ter doença cardiovascular, como hipertensão e as consequências da hipertensão, infarto, arritmias, né? Tem maior tendência à obesidade por conta de vários hormônios que a gente chama, principalmente os corticosteroides, né? Que eles fazem com que ganhe mais peso e, enfim, outras várias doenças ou situações que acontecem que têm a ver com esse sono insuficiente. E parece, os estudos estão chegando à conclusão que os indivíduos vão adoecer mais quando dormem pouco e vão morrer mais cedo quando dormem pouco. Muita gente, existe aquele mito, né, de que para a maioria das pessoas 8 horas de sono é o suficiente. Isso é mito ou é realidade? As pessoas realmente devem dormir 8 horas por dia? Eu costumo falar assim, 8 horas seria o que você deveria se permitir dormir.
tá? Claro que existem variantes do normal. Você tem indivíduos que conseguem, uma minoria, ficar bem com 4 horas por dia, né? No caso, à noite, né? E indivíduos que precisam de 10 horas. Nenhum dos dois, às vezes, vai ter problemas, né? São variantes do normal. Mas um adulto jovem, e também esse tempo muda ao longo da vida. Por exemplo, uma criança precisa, às vezes, de 10, 12 horas de sono, normal. E um idoso, ele tem 5, 6 horas de necessidade de sono, também normal. Então, existem essas variantes do normal e varia também conforme a idade do indivíduo, né? Muito. A senhora disse aí que até mesmo a obesidade pode estar relacionada à insônia? Sim, dormir mal hoje já tem relação com o ganho de peso e com doenças metabólicas, né? Como aumento de glicose ou maior tendência a ter diabetes, né? Isso já tem essa associação também. Hoje descreve-se muitos problemas oculares também, mas ainda num processo muito inicial. Manu, nós temos perguntas para a doutora? Temos aqui perguntas e comentários. A gente começa aqui com o Braz de Novo Horizonte, na Serra, que ele diz que não dorme bem devido a problemas na coluna. E ele conta que sente muitas dores à noite e que só consegue dormir no máximo, em média, 3 horas. A Priscila Guzmão, da Praia da Costa, em Vila Velha, pergunta se quem trabalha à noite e dorme de dia consegue compensar o sono da noite. Em relação à dor crônica na coluna, é um problema sério. Qualquer dor crônica, ninguém dorme com dor, com fome ou com sede, eu costumo falar, né? Então, você tem que sanar esses problemas. E o que acontece é que quanto mais você dorme mal, mais dor você sente, o limiar de dor fica alterado. Então, quem dorme mal ou quem dorme pouco tem mais fibromialgia, a dor que para um não sentiria tanto, nesse indivíduo que está dormindo mal, ele vai sentir mais, né? É igual a pega da vacina, ou então a parte imunológica. A gente sabe que dormir mal, você vai ter mais probabilidade de ter uma imunidade mais baixa e suscetível a infecções bobas, como virais, né? Em relação ao turno, que foi o que ela falou, que compensa, né? Dormir de dia compensa o que você não dormiu à noite. Não. O sono da noite, ele tem que ser dormido, o sono tem que ser à noite. A noite foi feita para dormir. Quando você muda isso aí, você está trabalhando contra a fisiologia normal de nós, mamíferos, vamos dizer assim. Nós somos seres de hábitos diurnos. Então, teoricamente, nós somos feitos para ficar alerta do dia, tem a ver com o sol, e dormir à noite na hora que o sol se põe. Tipo as galinhas que vão para o galinheiro, tudo quando o sol se põe, né? Então, nós mudamos isso com o advento da iluminação artificial, né? Mas nós somos assim. Temos mais perguntas, Manu? Temos aqui a Laudiceia Patrocínio, de Jardim Bela Vista, na Serra. Ela diz que sofre de insônia, mas não quer tomar remédio porque tem medo de ficar dependente. Ela pergunta o que ela pode fazer. É um medo importante e deveria ter medo mesmo. Tem que ter medo mesmo. Hoje a gente já sabe que o uso de benzodiazepínicos, que foi uma categoria de droga muito usado, e hoje a gente ainda lança a mão em algumas situações, né, raras, mas é um tipo de droga que a gente tenta evitar. Existem outras drogas, outras medicações com efeitos bons em casos de insônia. Mas o que ela deveria tentar fazer antes da medicação é tentar preparar o ambiente, acertar a vida dela de modo que ela consiga ter uma vida mais tranquila. Deixa os problemas do lado de fora do quarto, do lado de fora da casa, faz uma atividade física, de preferência bem longe do horário de dormir, vê a alimentação, vê se o café estimula, tira o café na parte da tarde, se ele for estimulante para ela, porque outras pessoas são indiferentes ao café, né? Então, tenta ajustar o ambiente, põe o quarto escuro. Esquecer o celular, a televisão. Exato, tira a iluminação, baixa a iluminação toda da casa, para mostrar para o corpo, ó, é noite, tá na hora de dormir, fazer aquele preparo. Tem gente, a gente fala assim, arruma um ritual, às vezes um banho morno, um chá, arruma um ritual para te mostrar que está chegando a hora de você dormir. A senhora falou aí sobre medicamentos. Existe um medicamento que é vendido livremente nas farmácias dos Estados Unidos, que muita gente vê muito resultado, mas que ele não é liberado aqui no Brasil. Ele é proibido ainda no Brasil. Eu estou falando da melatonina. Por que esse medicamento ainda é proibido aqui? A melatonina, ela não foi liberada pelo Inmetro aqui. Tem algumas farmácias no sul que conseguiram comercializar. Enfim, a gente usa pouco aqui no Brasil, mas a melatonina tem algumas especificidades. Ela não funciona para todo mundo. Ela funciona exatamente para aqueles indivíduos que têm deficiência.
Fora isso, as pessoas tomam e meio que um efeito placebo, elas acham que elas relaxam mais e conseguem dormir. Isso também existe com a melatonina. Mas naqueles indivíduos que são deficientes, quem são normalmente? São aqueles que tomam várias medicações, às vezes para hipertensão, para diabetes, para outros problemas de saúde. Esses são realmente os que ficam deficientes em melatonina. Nesses casos, você usa a medicação e eles realmente melhoram o padrão de sono. Fora isso, a melatonina é um sintonizador do sono, ele é muito bom para quando você viaja e atravessa o fuso, quando você vai para um outro país no qual você tem um fuso horário, uma diferença de horário grande. Ele é muito importante como um sintonizador do sono vigília. Manu, temos mais perguntas? Temos aqui um comentário aqui do Brian da Serra. Ele diz que dorme muito bem, que ele dorme cedo, mantém uma rotina tranquila e acha que isso contribui para a boa qualidade do sono dele. Brian, você é um felizardo, né? Diante dos números que a gente tem, né, doutora? É um felizardo. Todo mundo deveria ser assim, Brian. E a gente tem aqui a pergunta da Zenaide, de Bento Ferreira. Ela comenta que não dorme bem, tem sono muito leve, acorda várias vezes com qualquer barulho, com luz, ela não consegue dormir. E ela conta que fez um exame de polissonografia e que o médico dela disse que ela tem uma mente que não relaxa. Ela não gosta de tomar remédio e pergunta se também existe alguma coisa que ela possa fazer. As mulheres são muito suscetíveis a esse sono mais leve e ter muito mais insônia e dificuldade para dormir. O que ela pode fazer é cuidar do ambiente externo. Então, se ela não pode ir com luz, tem que ser escuro. Põe janela dupla, que a gente não tem muito hábito, mas cidades onde tem muito carro que passa, eles fazem uma janela com vidro duplo, exatamente para poder isolar a acústica, para poder impedir. E, às vezes, ela tem realmente uma dificuldade de ter um sono profundo. Isso aí ela ajuda com atividade física, atividade relaxante, aí entra yoga, para quem gosta e consegue fazer meditação, uma atividade física de uma maneira geral, aeróbica e anaeróbica, isso também ajuda muito na consolidação do sono. A gente costuma brincar, falar assim, quem faz muita atividade física, por exemplo, o surfista que vai para a praia e fica um tempão no mar, o pedreiro que trabalha o dia inteiro, que pega muito peso, eles dificilmente têm insônia, porque a atividade física é muito grande, intensa, né? E aí, assim, tem muito metabólito que gera o sono, então quanto mais atividade física puder ser feita, melhor. Não pode ser aquela atividade física de ficar correndo num ambiente de trabalho, né? Tem que ser aquela coisa específica. Atividade física de ficar correndo no ambiente de trabalho, foi bom, doutora. Temos mais perguntas? A gente tem aqui o último comentário do Caio, do Centro de Vitória. Ele também comenta que dorme muito bem e que passou a dormir melhor depois que passou a frequentar a academia pela manhã, que ele tinha mais dificuldade de dormir quando frequentava a academia à noite. É porque quando você faz exercício físico à noite, você acaba não acelerando, né? É a mesma coisa, você sai do trabalho extremamente estressado, acelerado, o seu cérebro não vai entender que está na hora de você dormir. A atividade física, num primeiro tempo, ele agita e depois ele relaxa e melhora o sono. Então, imediatamente depois, eu costumo falar de 2 a 3 horas, algumas pessoas até mais, após a atividade física, você não deveria dormir. Então, você tem que se organizar nesse tempo. Então, ele se organizou fazendo isso de manhã. Doutora, a senhora disse aí que a mulher tem mais problema de insônia. Isso também tem alguma relação com a menopausa? Tem muito. A menopausa, quando a mulher começa a ter falência hormonal, que aí ela não está fazendo reposição hormonal, ela sente muito. Uma das primeiras alterações que ela tem é no sono. Então, às vezes, a mulher está fazendo uso de medicação para dormir e o problema pode ser hormonal. Às vezes, tratando o problema hormonal... Principalmente no início, quando a queda do hormônio faz a mulher sentir muito essa queda hormonal, né? Que é o início da menopausa, os primeiros 5 anos. Então, às vezes, a primeira coisa que acontece é o sono ficar mais leve, ficar acordando muito à noite. Então, essa é uma queixa comum. Às vezes, a reposição hormonal ser indicada e fica a cargo do ginecologista, dá uma melhorada boa nesse sono, mas mesmo assim... no climatério, depois da menopausa, o sono da mulher muda para pior. Doutora Jéssica, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no link, deixar aqui o nosso espaço sempre aberto para a senhora, obrigada, viu? Obrigada a vocês, estou aí. Obrigada, boa noite. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente traz todos os detalhes do desfile de 7 de setembro, que esse ano vai ser realizado fora da Grande Vitória, viu? Agora são 6 horas e 24 minutos, nós temos aí imagens em frente ao Palácio Anchieta, no centro aqui da capital, imagens das câmeras da Prefeitura de Vitória. Link Espírito Santo, sempre ligado em você.
Estamos de volta com o link ao vivo para todo o estado e agora vamos ao resultado da nossa enquete. Hoje nós perguntamos se você tem dormido bem. E aí, Manu? Pois é, 65% dos internautas votaram aqui que não tem dormido bem, Adriana. Acho que a gente já imaginava que daria mais ou menos isso, né? Tá certo, Manu. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Está chegando aí o feriado de 7 de setembro e o desfile de 7 de setembro, que todos os anos atrai milhares de pessoas aqui na Grande Vitória, vai mudar de lugar, viu? Tem uma novidade esse ano. E quem conta pra gente é o Sérgio Rangel, no quadro Entrevista Exclusiva. Já está tudo pronto para o tradicional desfile de 7 de setembro, que neste ano, pela primeira vez na história, acontece fora de um município da Grande Vitória. Linhares vai ser a cidade que terá a honra de receber o desfile de 7 de setembro. Para falar sobre todos os detalhes dessa festa, eu converso agora com o coronel da Polícia Militar, Daltro Ferrari. Coronel, muito bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Boa noite. Boa noite. Coronel, por que dessa mudança? Por que Linhares dessa vez e não Cariacica, como foi no ano passado, se eu não me engano? Vitória, claro, tradicionalmente recebeu muitas vezes. Por que Linhares? Então, ao longo do tempo a gente vem percebendo a necessidade de levar esse espírito, né, que está todo em volta do desfile de 7 de setembro, um espírito de nacionalismo, de patriotismo, de pertencimento às outras regiões do Estado do Espírito Santo. E o governador vem desde 2015 pedindo que nós levássemos esse desfile tradicional para outras regiões, agregando mais municípios e oportunizando as populações de outros municípios participarem. E neste ano nós estudamos e vimos que Linhares é um polo central e na região norte. E para o ano que vem a gente pode esperar mais mudanças, outro município, enfim. A ideia é que a festa seja itinerante daqui para frente? A ideia, eu acho que não tem como frear mais isso, né? Todos os desfiles de 7 de setembro, que este ano, como os outros anos, conforme nós vimos, né? É uma semana da pátria, né? E combinamos com o desfile de 7 de setembro que finaliza. Todas as regiões vão ser contempladas e nós levando essa caravana da pátria, do patriotismo, do nacionalismo a todas as regiões do Espírito Santo. Você falou aí da importância da festa, né? A gente sabe que é um momento difícil para o país, né? A gente vê notícias ruins todos os dias, mas essa festa, ela dá esse tom também, ela traz esse outro lado de outros tempos, que as pessoas valorizavam, participavam desse desfile. Eu queria que o senhor falasse da importância que o desfile de 7 de setembro tem. O desfile de 7 de setembro é um desfile que não tem um dono, né? Não é governos, não é regimes, né? O desfile de 7 de setembro é do povo. O povo, ele sempre participa, ele vai voluntário, há um chamamento do povo para esse espírito ético, moral, de pertencimento à sua região. E nós, verificando isso nesses olhares da população, resolvemos levar isso para outras regiões. A gente sabe que a festa, cada ano, costuma ter uma novidade, né? O pessoal vai, se encanta. Ano passado, eu estive lá em Cariacica e houve um helicóptero jogando pétalas de rosas, enfim, foi um momento muito especial. E esse ano? Tem surpresa? Todo ano a gente busca, né, dar um toque especial para que todos aqueles que estão assistindo e participando possam se sentir, né, prestigiados. Este ano nós estamos com um grupo de Moto Rally que vai fazer a abertura com uma evolução que eles estão trabalhando para participar. Pela primeira vez eles estão indo. Um grupo de carros antigos de Colatina e de Linhares estão também se preparando para participar, né? Além do que nós estamos levando também as entidades de filantrópicas, civis, governamentais e não governamentais a estar participando. Da Pestalozzi vai estar participando, lá de Colatina. A região como um todo, né? Você falou que Colatina, a região está convidada para participar da festa. Você lembrou muito bem, né? Eu estava passando. Todos os municípios praticamente da região norte estão participando. Ibiraçu, Aracruz, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, Colatina, Marilândia, Governador Lindenberg. Ou seja, os municípios da região norte estão todos participando com suas atrações culturais e tradicionais. Coronel, é claro que o pessoal de Linhares, da região norte, está muito animado para receber essa festa, mas a gente sabe que essa transferência ela pode gerar alguns custos, né? Isso preocupa aí o governo, a Polícia Militar? Não, porque nós buscamos, né, desde que nós estamos trabalhando isso, parcerias para estar trabalhando junto, né? Os custos normais que todo ano, tanto em Vitória, Cariacica ou qualquer outra região, são os mesmos. O deslocamento, a logística de deslocamento da tropa nós estamos sendo muito apoiados pela Sete Pés, que está disponibilizando 36 ônibus rodoviários para deslocar todo o grupamento de tropa terrestre. Ou seja, nós estamos contando com parcerias de vários órgãos e entidades.
Tá certo, Coronel. E esse ano, para a gente analisar, foi um ano diferente. Foi uma semana inteira de comemorações aí, né? Queria que você passasse um pouquinho do que a gente viu durante essa semana. Desde o dia 1º, né, nós estamos na Semana da Pátria, também instituído este ano por um decreto governamental. Nós tivemos no dia 1º o acendimento do fogo simbólico da pátria, que é uma tradição desde 1937, pela primeira vez realizada no Espírito Santo, seguida de uma apresentação maravilhosa das bandas de música de flash mob na Praça Costa Pereira. Nós tivemos os Jogos da Pátria em Camburi, que foram uma competição entre os órgãos de segurança pública, e nós tivemos um pedal da independência aqui em Linhares, né, que foi o primeiro pedal da independência trabalhando a mobilidade urbana junto com a conscientização do meio ambiente. Tá certo, tem tudo para ser uma grande festa. Eu agradeço muito aqui ao Coronel Ferrari. Coronel, muito obrigado pela sua presença aqui no Link Espírito Santo. Muito obrigado, e todos com a gente lá no desfile 7 de setembro na Avenida Genésio Durão. Tá certo, até aí o convite do Coronel. Você que está na região norte não pode perder uma oportunidade como essa. É uma grande festa. Manu, agora a gente tem outras notícias importantes aí no nosso portal. A gente traz aqui em destaque, Adriana, que a Polícia Rodoviária Federal anunciou que amanhã começa a Operação Independência nas rodovias de todo o país, e a fiscalização vai acontecer nos principais trechos das rodovias federais. E durante esse período em que muita gente vai pegar a estrada, a PRF aqui no estado vai reforçar o policiamento nos locais e horários de maior incidência de acidentes, né, conforme as estatísticas aí. E durante a ação serão utilizados radares de controle de velocidade e etilômetros para tentar coibir o uso de bebida alcoólica entre os motoristas. E outra notícia também que a gente traz aqui é para quem está no norte do estado e quer curtir aí o feriadão e gosta de esportes radicais. Em Vila Valério vai acontecer a terceira etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre. Então, quem gosta aí de acompanhar essas belas paisagens, né, de subir na rampa para ver as descidas também, pode ir lá em Vila Valério, que o evento começa dia 7, né, na quinta-feira, e vai até o domingo. E a programação completa está lá no portal RSIM para você se informar sobre essas notícias e outras também do interior do estado, do Brasil e do mundo. Tá certo, Manu. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente faz um giro aí por todas as regiões do estado. Agora são 6 horas e 34 minutos, nós temos aí imagens da Avenida Américo Boás, ali em frente ao Shopping Vitória. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. De volta com o Link, agora a gente faz o nosso giro por todas as regiões do estado. Boa noite você, ligado aqui no Link Espírito Santo. Nós já falamos que Cachoeiro de Itapemirim é referência em vários tratamentos de saúde, entre eles a oncologia. E aqui na cidade existe a Casa de Apoio ao Portador de Câncer e também aos seus familiares. A casa agora se prepara para ampliar os seus trabalhos e vai realizar um evento beneficente. A Casa de Apoio ao Portador de Câncer está ampliando os atendimentos. Cirlana está aqui pela segunda vez. Como a gente mora na localidade de Alfredo Chaves, então ficaria melhor para a gente ficar aqui do que indo e voltando. Como é longe, é 1h30, então a assistente social informou a Casa de Apoio que é para a gente ficar bem como se estivesse em casa. O mesmo caminho Surdete fez aqui na Casa de Apoio. Ela se prepara para a alta do tratamento. Com o apoio, o carinho das pessoas aqui, as pessoas que vêm visitar, isso ajuda muito o paciente e graças a Deus eu estou sendo vitoriosa. Sem a Casa de Apoio, seria difícil ficar em Cachoeiro. Aqui a gente tem toda a estrutura da casa, as meninas que trabalham aqui são bem atenciosas, ajuda a gente também em tudo. Essa casa é uma bênção de Deus, porque a gente vem para cá, sabe que o tratamento ele é difícil para a gente enfrentar. O trabalho social desenvolvido aqui é de grande importância para pacientes e familiares. Hoje em dia a gente oferece refeições para os pacientes que só passam um dia, a gente tem nutricionista, psicólogo, fisioterapia, a gente tem grupos de apoio para mulheres, para homens, para familiares, temos projetos na internação do hospital, na quimioterapia do hospital, então a gente ficou um grupo muito grande com vários projetos.
O objetivo agora é a ampliação da casa. Agora a gente tem um novo projeto que a gente está com toda a nossa energia focada, que seria para a ampliação da casa de apoio. A gente conseguiu, depois desses 15 anos de muito trabalho, juntar a verba para fazer a compra do terreno aqui do lado da casa de apoio, e a gente agora está precisando ampliar, porque a gente atende mais de 9.000 pessoas por ano aqui, e nosso espaço, apesar de ser novo, muito bonito, ele já está pequeno, e a gente precisa de ajuda financeira para fazer essa ampliação. A nutrição também é uma das áreas de maior orientação para pacientes e familiares. A gente ajuda também atendendo alguns pacientes para avaliar peso, avaliar MC, e tá dando informações básicas para eles entregando cartilhas sobre o câncer, né, como tratar junto com a alimentação, informar os acompanhantes também como ajudar nesse tipo de alimentação. Outro benefício que os pacientes têm é o banco de perucas. Ele ajuda as mulheres que lutam contra o câncer. O Banco de Perucas ele funciona, né, com a participação da doação de cabelos, e a população eles aderem bastante, né, a essa causa. Eles se sentem sensibilizados realmente, e toda vez que a gente faz campanha, ou mesmo quando nós falamos, né, da necessidade das pacientes na sua autoestima, eles apoiam em massa mesmo, eles vêm de todo o coração e fazem as doações. Eu gostaria até de esclarecer que é no mínimo 15 centímetros, pode ter química, né, pode ser alisado com tintura, qualquer tipo de cabelo. Nós estamos aqui prontos para receber esses cabelos. Qual a importância que tem para uma mulher em tratamento contra o câncer quando readquire aí a sua feminilidade, sua autoestima através de uma peruca dessa? Hoje está comprovado que 60% do emocional da mulher é afetado, né, quando ela se vê sem o cabelo. A partir da primeira quimioterapia, ela já começa a perder os fios, né, os cabelos. Então, elas chegam aqui muitas vezes frustradas e muitas às vezes se sentem até nuas, né? Quando chegam aqui de frente ao espelho e tem que tirar às vezes o lenço, a touca. E quando elas pegam a peruca pela primeira vez e colocam, para elas é uma emoção indescritível. E de olho na importância da casa de apoio ao portador de câncer e aos seus familiares, e também disposta a ajudar, a empresária Rose Fávero resolveu fazer um evento na localidade de Santa Fé de Cima, aqui em Cachoeiro. Rose, como é que surgiu a ideia de ajudar a casa de apoio? Eu gosto muito assim do trabalho social, né? Então eu sou presidente da Associação de Produtores de Santa Fé de Cima, e junto com toda a equipe nós decidimos dar uma porcentagem do valor arrecadado na festa para a Casa de Apoio do Câncer. Bom, Rose, qual vai ser a programação da festa que acontece no próximo final de semana? Então, a programação começa no sábado, né, ao meio-dia, com a abertura das barracas. Vamos ter o concurso de marcha, cavalgada, bastante arrasta-pé com forró, né? E no domingo, às 8 horas da manhã, temos um café da manhã para todas as pessoas presentes e para os trilheiros. E logo após vai ter a bênção e a trilha. E o almoço, 11h30 da manhã, meio-dia, né, com moda de viola, e o sorteio também de uma moto 0 km, né, e depois mais arrasta-pé. E de Cachoeiro de Itapemirim, vamos agora ao norte do estado, as notícias de Linhares. Uma jovem de 22 anos morreu atropelada por um caminhão na BR-101 no perímetro urbano de Linhares. Ela havia acabado de desembarcar de um ônibus e atravessava a rodovia quando foi atingida pelo veículo. O trecho da rodovia que mais registra mortes violentas na BR-101 voltou a ser palco de tragédia. Na altura do quilômetro 144, na noite passada, o corpo de uma mulher foi removido ao serviço médico legal, vítima de atropelamento. Angélica de Jesus Silva Neto estava com uma nécessaire nas mãos e um fone no ouvido, quando um caminhão seguia no sentido norte. Quando tentava atravessar, foi atropelada. Os bombeiros constataram a morte de Angélica no local do acidente. De acordo com parentes, a vítima estava vindo da localidade de Cristal do Norte, desceu de um ônibus da aviação Águia Branca e estava indo para sua residência no bairro Planalto. Quem passa por aqui sabe o quanto é perigoso esse trecho. A incidência dos acidentes é muito grande.
O motorista atropelador, um homem de 65 anos, destacou de forma veemente que houve, na verdade, uma desatenção de quem atravessava a rodovia. Isso também é constante. Os números da Polícia Rodoviária Federal comprovam isso. A Polícia Rodoviária Federal divulgou dados que mostram a grande incidência de mortes violentas por atropelamento na 101, trecho do quilômetro 140 ao 150. É o quinto do país que mais registra essas tragédias. São vários os registros que se repetem quase todos os dias. Na semana passada, até o caso de um motociclista que desmaiou pilotando uma moto foi registrado. De acordo com informações, um jovem motociclista deixou de tomar remédio controlado e caiu num trecho também considerado perigoso. Neste caso, só foram registrados danos materiais e alguns arranhões na vítima. Pois é, o sepultamento da Angélica aconteceu na tarde desta terça-feira aqui em Linhares. Olá, amigos do Link, boa noite a você de casa. Uma empresa capixaba está brilhando no ramo da moda. Já até se apresentou em um dos maiores eventos da América Latina. A empresa do ramo de biquínis, nascida no Espírito Santo, em São Mateus, fez a sua estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week. Considerada no início como de fundo de quintal, trabalhando com apenas uma máquina, hoje, com 6 anos de mercado, os idealizadores não conseguem imaginar o tamanho do voo realizado. É um fato inédito uma empresa que apenas 6 anos de existência chegar às passarelas do São Paulo Fashion Week. A nossa história se confunde com a história de praticamente a maioria das marcas que começa com uma máquina só dentro de casa, no chamado fundo de quintal, e em apenas 6 anos a gente hoje conta com uma média de 45 colaboradores entre fábrica e 2 lojas. É uma ascensão, graças a Deus, rápida e que tem dado muito certo. Sendo a única empresa capixaba no maior evento de moda do Brasil, Jorge espera também a abertura maior de mercado. As coisas têm acontecido numa velocidade tão grande que a gente não dá nem muito tempo para pensar, você entendeu? Estamos assim, extasiados com a possibilidade de pisar na passarela do São Paulo Fashion Week e, além disso, essa assessoria que a gente vai ter durante um ano com showroom, isso vai abrir o mercado praticamente para o mundo inteiro, né? Porque a visibilidade, a importância do São Paulo Fashion Week não é só no Brasil, o encontro mais importante da América Latina. Alguns colaboradores aprenderam após a chegada neste ramo de confecção. Aprendi também a costurar aqui, né, na fábrica, e hoje eu trabalho com biquíni, sou responsável pelas peças. É uma satisfação muito grande, até mesmo a gente fica muito orgulhoso por ter saído aqui de São Mateus, né, para o mundo, né. Eu aprendi tudo aqui, a parte de corte, a parte de preparação do molde, até às vezes a gente arrisca uma costura, né, a gente aprendeu tudo aqui. E o Júnior faz questão de frisar que a área de corte e costura não é um universo só para mulheres. Não existe mais que moda é só para o universo feminino, né? Os homens estão bem infiltrados aí na moda. Aqui a maioria é mulher, né? Mas tem que colocar uns homens aí para botar a ordem na casa. Eles já acompanharam o primeiro momento, estão se preparando para a fabricação de novas peças que vão ser conhecidas em todo o mundo. E saber que foram fundamentais para esta escolha traz uma forte emoção. É muito emocionante. Choramos junto com os patrões, porque para a gente, assim, tem nem muita explicação para a gente poder dar. Porque é muito bom, né? Você entrar numa empresa que você vê que ela está crescendo e a gente está participando junto. Nós vibramos muito, né? Não só eu, mas como toda a equipe, né? Nós fizemos o maior barulho quando o Jorginho subiu aqui e anunciou pra gente, né? Só que a gente tinha que ficar em silêncio, quietinho, né? Mas mesmo assim, foi assim, uma felicidade imensa. Mesmo a empresa sendo vista por todos aqueles que trabalham com moda, os funcionários ainda têm que responder de onde é a Borana Biquínis. As pessoas perguntam, porque muita gente acha que aqui essa fábrica não é daqui,
é de outro lugar e a gente acaba falando que a gente trabalha aqui também. Só que a persistência deu certo e com muita torcida dos mais próximos, se emocionar é inevitável. Depois que nós recebemos essa notícia, já assim, muita gente torce pela gente, principalmente os amigos mais chegados, que conhecem toda a história, né? E assim, cada vez mais torcendo e falando e acreditando na gente. Então assim, é muita satisfação nossa em poder participar. A Burana pisou na passarela do São Paulo Fashion Week na última sexta-feira. De acordo com o contrato, eles ainda vão participar de outros eventos ao longo de um ano. Um abraço a todos. Olá, o Link hoje veio a Guarapari saber o que comerciantes e consumidores estão fazendo para driblar a atual crise financeira do Brasil. Promoções e descontos, vitrines bem arrumadas, cardápios de encher a boca d'água, isso e muito mais é o que a gente vê circulando pelas ruas de Guarapari. Os lojistas querem chamar a atenção de quem passa de qualquer jeito. A gente está fazendo promoções, né? Colocamos alguma mercadoria em promoção, mas caiu bastante. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e pela Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, juntamente com a população de consumidores de várias regiões do Brasil, constatou que cerca de 80% da população brasileira teve que fazer cortes no orçamento para se adequar a essa atual crise financeira nos primeiros 6 meses do ano. Segundo a pesquisa, entre as mudanças de hábitos da população destacam-se aquisição de roupas, calçados e acessórios, idas a bares e restaurantes, idas a salão de beleza. A sobrancelha antes eu fazia de 15 em 15 dias, agora eu faço uma vez só por mês. A gente, né, intensificou mais a mídia, né? E tem um jogo de cintura, assim, faz promoção, entendeu? Facilita para os clientes, já tem 1 ano e meio que a gente não aumenta os preços para poder as clientes poder frequentar o salão. Eu parei um pouco de sair, né? Comprar roupa, a gente tem que conter despesa, né? A gente está botando as mercadorias aqui a preço de custo, abaixando os preços de algumas, que não dá para a gente botar tudo a preço de custo, né? E fazendo algumas promoções. Os itens supérfluos em supermercados também fazem parte da lista. E olha que promoção tem de sobra nas prateleiras. Dona Marta mudou os hábitos também. Na alimentação a gente vem diminuindo um pouco as coisas, procurando alimentos, promoção, né, para poder driblar a crise, que está difícil, né? As compras agora são feitas semanalmente, em valores menores, que antes eram feitos em R$300 por mês ou 400, agora faz menos, em 50, 80 reais, só até aí. A alimentação fora de casa está no topo da lista de mudanças de hábitos dos consumidores. 57% dos entrevistados diminuíram a alimentação fora de casa. Também foi listado que 57% dos brasileiros estão fazendo bicos para ajudar no orçamento. Seu Abel é aposentado e, segundo ele, está difícil. O que acontece realmente com o pobre é que hoje ele só come e compra alguns remedinhos, coisas básicas. Porque com R$900 você vai comprar 1 quilo de carne que custa R$19. Aí vem o arroz, vem o feijão, vem a manteiga, vem o pão de cada dia, o leite. Não é tão difícil comparado com situações de outros países que não tem nem o que comer, né? Mas está difícil, é claro. A gente sabe que a crise está realmente complicada. Ainda assim, tem gente que está driblando bem a falta de dinheiro circulando. Seu Roberto é um deles. A crise, no meu entender, ela sempre existiu, entende? O problema é que a crise, você gastando demais já é uma crise para você. Então você está dentro da crise, mas você não percebe a crise. É uma situação difícil tanto para os comerciantes quanto para consumidores, mas a gente dá o bom e velho jeitinho brasileiro e no final das contas tá tudo bem, não é verdade? De Guarapari, voltamos à Vitória. Link Espírito Santo desta terça-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, hein? Record News, informação para você crescer.